nossas Bíblias, irmãos, em Mateus, nós estamos aí caminhando no Evangelho de Mateus. Esse é o 4º domingo, passando por alguns textos já conhecidos, já debatidos por nós. Possivelmente você já ouviu mensagens nesses textos. Nós falamos sobre ser luz do mundo, sobre ser sal da terra. Nós caminhamos pensando sobre isso. Semana passada nós estávamos em Mateus 11, falando sobre os que estão cansados e sobrecarregados, depositarem as suas dores e sobrecargas em Cristo para que receba alívio. Hoje nós iniciaremos aqui este capítulo 7, nós iremos do versículo 1 até o versículo 12. No próximo domingo eu estarei em agenda pregando na segunda igreja presbiteriana e o presbítero Leandro vai nos conduzir na mensagem do próximo domingo e segundo ele vai caminhar aqui também em Mateus, vai caminhar nesse capítulo 7, também trazendo a mensagem da parte de Deus para nós. Então, Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 12. Preste bastante atenção no que esse texto nos diz. Diz o texto da palavra de Deus: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oremos mais uma vez. Pai Santo, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque podemos, ó Deus, ler e temos essa instrução diante de nós. Dá-nos a graça, Deus, de aprendermos com um texto extremamente conhecido para muitos de nós, mas que continua, Deus, com toda a capacidade de nos ensinar e de nos mostrar, Deus, a Tua vontade. E nós dependemos da instrução, da iluminação do Teu Santo Espírito para entender o que o Senhor quer falar a cada um de nós. Instrua-nos, ó Deus, e ensina-nos. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos no mês da família. Eu sei que família é um tema que nós deveríamos falar todos os meses ou todos os domingos, mas esse mês em especial a gente reserva para falar sobre isso. E normalmente, quando nós falamos de família, nós pensamos em amor, pensamos em união, proteção, dentre outras coisas tais como estas. Mas a realidade é que muitas vezes é dentro de casa que acontecem, ou aconteceram, vamos dizer assim, as palavras mais duras, os julgamentos mais rápidos, ou as feridas mais profundas, e, sobretudo, alguns dos traumas. É curioso, e talvez você já tenha reparado, que algumas vezes, como disse aquele devocional que tivemos, não sei se foi ontem ou hoje, muitas vezes nós somos mais pacientes com estranhos do que com quem mora na nossa casa. Muitas vezes, irmãos, nós somos mais pacientes com os filhos dos outros do que com os nossos filhos. Nós corremos o risco de sermos mais educados com as pessoas fora de casa do que dentro de casa. Você já reparou isso?
Isso acontece com muita frequência. Não são poucas, por exemplo, as vezes que já ouvi histórias assim, e talvez muitas pessoas que estão aqui hoje também já ouviram ou saibam de coisas assim, contadas por membros da igreja, sobretudo filhos e esposas, que por vezes revelam que as pessoas que nós vemos aqui nos encontros da igreja, no dia a dia, essas pessoas que estão aqui conosco na comunidade da fé, muitas vezes não é a mesma pessoa com quem ele convive dentro de casa. Isso é comum ouvir no meio da igreja. Às vezes num desabafo, às vezes numa roda de conversa. Nós sabemos também, claro, que dentro de casa é onde acontecem os afetos mais importantes, as palavras mais bonitas, isso também é verdade. Mas quando você olha para o Evangelho, ele não veio com o objetivo de elogiar o que está bem, embora ele faça isso algumas vezes. Mas ele veio com o objetivo de transformar aquilo que ainda precisa ser colocado em ordem. E é por isso que tantas vezes nós vamos ouvir a mensagem do Evangelho e o principal que nós ouviremos é que há algumas coisas em nós que precisam ser mudadas. E é exatamente esse ponto, que esse ensino desses 12 versículos iniciais aqui de Mateus 7, eles se tornam extremamente atuais para nós. Porque esse texto, ou esse último momento do Sermão do Monte, Jesus está entrando num assunto que é não viver uma religião de aparência. Que é não viver uma vida de aparência. Ele começa a falar, no início do capítulo 7, sobre viver relacionamentos e relacionamentos transformados. E se existe um lugar onde esse texto precisa ser aplicado, vivido, sobretudo é dentro de casa, é dentro da família. Então hoje nós vamos pensar aqui juntos, ou aprender 3 fundamentos que são fundamentais para alguém que serve a Deus trabalhar dentro de casa. Começa dentro da família, porque o reino de Deus começa em casa. Nós temos aquela famosa frase, né? Educação vem de berço, reino de Deus também vem de berço. Precisa começar a partir da nossa casa. Então, olhando para o início do texto, para essa perícope aqui, esse texto separado, do verso 1 ao 5, a maioria das Bíblias estarão bem separadas assim. Nós temos aqui um texto que nos mostra que relacionamentos saudáveis, ou uma família saudável, ela vai vencer o espírito de julgamento. Então eu também posso dizer que uma igreja saudável é uma igreja que vai vencer o espírito de julgamento. O Senhor Jesus começa assim: não julgueis. E olha, esse trechinho, essa pequena parte desse texto completo aqui, é um trecho usado de forma assim deliberada. Sobretudo por crentes que estão numa situação de pecado ou situação suspeita. E eu descobri há alguns anos que não só os crentes, mas quase o mundo todo usa o não julgueis desse texto como se fosse um escudo universal para se defender das pessoas. Quando não usam Mateus capítulo 7, usam o texto da mulher pega em flagrante adultério, dizendo, não, quem não tiver erro aí, atira a primeira pedra. Isso se transformou em música, né? Quem não tiver teto de vidro, atire a primeira pedra. Quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos olhar para esse texto e interpretar de forma coerente, com todo o seu contexto, em tudo que Jesus quer dizer, em tudo que a Bíblia disse sobre julgamento. A Bíblia, ela não se contradiz, certo? É o que nós cremos, que a Bíblia não se contradiz. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:21, Paulo, da parte de Deus, ele ordena dizendo, julgai todas as coisas. A Bíblia não se contradiz. Aí alguém vai me dizer, lógico, né? Mas ele está falando de coisas, pessoas não são coisas. Então, pode julgar só as coisas, as pessoas não. Só que há pouco tempo, nós estudamos aqui 1 Coríntios, capítulo 5, verso 12 e 13, onde o apóstolo Paulo disse o seguinte, eu não posso julgar os de fora, mas quem é da fé eu devo julgar. Aquele texto que ele diz para entregar para Satanás, é um julgamento. E ele está dizendo, olha, os lá de fora, eu não vou me intrometer na vida deles, mas quem é da fé, nós devemos sim julgar o que eles estão fazendo. Então,
quando nós usamos o não julgueis, o que ele significa? Ele não significa que nós não vamos discernir o certo do errado. Quem está certo e quem está errado. Ele significa que nós não podemos viver a nossa vida e o nosso relacionamento com espírito crítico, com espírito duro, com espírito condenador, olhando tudo ao redor e condenando as pessoas. É esse tipo de crítica que o Senhor Jesus está fazendo e trazendo para nós. Então o ensino de Mateus 7 aqui, do não julgueis, passa pelo fato de que Jesus, lá no verso 5, vai usar uma expressão e dizendo que nós não podemos julgar as pessoas de forma hipócrita. Não olhando para a nossa própria vida. O que esse texto, sobretudo, proíbe é uma condenação alheia, baseada apenas nas aparências, ou para a exaltação pessoal de alguém, e ele nos esclarece isso, porque ele dá para nós o seguinte, olha, o verso 2, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Desculpe a quem não gosta, mas eu sei que muitas irmãs também gostam e entendem de futebol, até mais do que alguns homens. Eu vou voltar ao futebol rapidamente para dizer o seguinte, quantos de nós aqui já não viram árbitros de futebol em seus julgamentos de lance a lance, lances considerados exatamente iguais, que o árbitro usou critérios diferentes em um lance e no outro. Ele deu pênalti num lance e no outro é semelhante, ele não deu, ou deu um cartão amarelo neste e naquele ele deu vermelho. Agora a gente traz para o relacionamento de novo. Dentro da família, dentro da igreja, isso aparece assim. O marido que só aponta falhas, a esposa que vive criticando, os pais que só enxergam erros, os filhos que desprezam os pais, que nunca olham os dois lados. E Jesus está dizendo, olha, cuidado, porque da mesma forma que você julgar alguém, na mesma medida que você julgar alguém, você será medido. É Jesus nos dizendo que a régua que você usa volta para você. O critério que você usa, ele quer deixar isso bem claro. Ele diz que nós podemos, ele vai dizer assim, olha, você até pode usar uma régua diferente do jeito que você quiser, você pode lance a lance dar cartão vermelho ou amarelo, você pode dizer que aqui foi pênalti e lá não foi, mas eu quero deixar algo claro. Eu, o Supremo Juiz, vou te medir na medida que você utiliza. Eu vou fazer o negócio certo. Então você encontra no texto a ilustração da trave. A partir do verso 3 dizendo, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Ou seja, Jesus está dizendo que nós, irmãos, temos uma tendência, todos nós, temos uma tendência de sermos especialistas nos erros dos outros e cegos para os nossos próprios erros. O que ele está dizendo é que uma das maiores provas de que nós somos, muitas vezes, pessoas de juízo temerário, de juízo proibido, é que nós, muitas vezes, olhamos para os outros, encontramos todos os seus defeitos, mas nos esquecemos de nós. Então, como não pode julgar? Você não pode julgar se você tem esquecido da sua própria vida. Mas se você é alguém que não se esquece de olhar-se primeiro, sim, você então pode julgar e você pode sim avaliar o certo do errado. Se você é alguém que já avalia a sua vida. Agora, uma das maiores provas, irmãos, de que precisamos, ou agimos dessa forma, é quando nós precisamos admoestar alguém. E, rapidamente, por favor, entenda admoestar. Admoestar é diferente de exortar, embora a gente misture todas essas coisas. Admoestar, e explicação de dicionário básico, significa repreender, significa advertir, aconselhar alguém de forma branda, particular, entre você e ele, de forma bondosa, com o objetivo daquela pessoa corrigir o comportamento. Isso é admoestação. Agora, exortação, embora muita gente ache que exortação é brigar,
né, com outro, exortação significa motivar. Tem gente que confunde essas coisas. Exortação significa encorajar, aconselhar, insistir de forma veemente com alguém para realizar o que ele tem que ser feito. É como dizer a um filho, olha, isso é um tipo de exortação, é como chegar perto de alguém que está desanimado da fé, está desanimado com Deus, não tem andado com Deus, e chegar perto dessa pessoa e falar, olha, você não é assim, você é um servo de Deus, levanta essa cabeça, motive-se, vamos caminhar com Deus. Isso é exortação. Então vamos voltar ao que eu estava dizendo. Uma das maiores provas de que somos especialistas no erro do outro e cegos para o nosso próprio erro, é que quando nós precisamos admoestar alguém, geralmente, a pessoa que está sendo admoestada, na maioria dos casos, nós também agimos assim, então se coloque nesse lugar, imediatamente nós rebatemos a admoestação dizendo, e fulano? E Beltrano? E aquele outro ali? Não vai tratar dele também, não? Tem um monte de gente na igreja fazendo coisa errada e você quer falar do meu erro? É desse tipo de gente que Jesus está dizendo, você tem uma trave no teu olho. A gente acha que é o contrário, que é quem chega para admoestar, que o texto está dizendo que não pode fazê-lo. Não, o texto está dizendo, é de pessoas que todas as vezes que ele vai ser abordado, ele sempre mostra o erro do outro. E para nós que respondemos dessa maneira, eu acredito que eu já tenha respondido, e outros que estão aqui também, admitamos, né? As admoestações que nos são feitas, Jesus está dizendo, por que você, quando é admoestado, quando é abordado, quando é falado sobre o seu pecado, por que você não percebe essa trave? Por que você vai apontar para o erro do outro? Esse é o ponto. É como se um ladrão, tentando ser ainda mais ilustrativo para nós, é como se um ladrão, ao ser abordado pela polícia, dissesse assim, não me prende agora não, o outro ali também roubou, prende ele lá primeiro, depois me prende, ou então prende os dois juntos. E para ilustrar mais, é a famosa, poderíamos dizer assim, delação premiada. Eu estou errado, mas olha, eu quero entregar todos que estão errados comigo, porque aí eu, quem sabe, reduzo a minha culpa, a minha pena. Ou ainda, como se esse ladrão que eu citei anteriormente, dissesse ao policial que está ali o prendendo, ei, eu roubei, mas não me corrige não, e não me prende não, porque você tratou sua esposa mal hoje de manhã, hein? É disso que se trata. O autor de Hebreus, por exemplo, nos deu uma ordem, lá em Hebreus 10, versículo 25, dizendo que nós deveríamos admoestar uns aos outros. É o famoso texto que diz, olha, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo que à medida que o tempo da vinda de Cristo se aproxima, as admoestações um ao outro aumentarão. Nós precisamos ainda mais ser admoestados. Quanto mais a gente vê que o mundo fica mal e que as coisas estão difíceis, nós precisamos de gente que anda ao nosso lado e possa nos ajudar a nos corrigir. Vamos tentar aplicar isso então para os nossos relacionamentos, família, igreja, trabalho. Onde você puder colocar isso em prática, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Antes de corrigir, por exemplo, seu cônjuge, examine seu coração. É isso que o texto está dizendo, é sobre um autoexame. Antes de repreender aos queridos pais, né, principalmente de crianças que já têm smartphone ou adolescentes, que é os que sofrem mais com isso, antes de repreender seu filho, porque ao conversar com você, ele fica olhando para o smartphone, veja seu exemplo. Se talvez você não faz exatamente a mesma coisa, não com seu filho, mas com as pessoas que conversam com você. Porque eu vejo, isso acontece com frequência, muito pai que corrige o filho a respeito do uso exagerado de smartphone, mas ele também usa. Avalie a sua própria vida. Antes de reclamar, arrependa-se. Famílias, irmãos, famílias não são destruídas por falta de razão, são destruídas por falta de humildade. De não reconhecer que nós também erramos.
Aí esse texto, ele tem uma partinha aqui que chega ao verso 6, e parece algo estranho da parte de Deus, mas não é. Jesus usava, né, a expressão, a imagem de cães, e não usou só aqui, mas usou naquele texto que ele fala que não era certo dar o pão ao cão, né, a comida do filho para o cão, para o cachorro comia das migalhas, ao tratar aquela mulher, e aqui ele usa de novo. Ele diz assim, verso 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. O que Jesus quer nos ensinar com isso? É um ensino muito básico e muito simples. Nós não devemos, e é isso que o verso 6 chega a nos dizer, nós não devemos perder muito tempo, ou tempo algum, com aqueles que permanecem obstinados depois de ouvirem instruções. Deu instrução, aconselhou, admoestou, não perca tempo. Com quem não quer, trazendo assim para uma expressão bem clara para nós, com quem não quer, não perca tempo. Não gaste saliva, pois há pessoas que não querem. Mas agora, aquele momento de graça, né, dentro da mensagem maravilhosa, ou então, irmãos, essa pessoa que você está instruindo ainda não chegou ao entendimento correto da palavra. Ele ainda não entendeu. Então tenha misericórdia e graça com quem você conversa. Nós não devemos sair, e é isso que Jesus está dizendo quando ele fala sobre pérolas aos porcos, nós não devemos sair por aí distribuindo instruções, conselhos, censuras, e menos ainda consolação a quem essas dádivas não vão adiantar de nada. Para de perder o seu tempo. Provérbios 9, versículos 7 a 9 vai dizer assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Nós devemos saber, irmãos, a quem instruímos. Então, não está à toa aqui o verso 6. Jesus fala do não julgar, de você não ter um critério errado, de você olhar para a sua vida, de você não ser hipócrita, primeiro avaliar a sua própria vida, então instruir aos outros. Mas o verso 6, maravilhosamente, ele está dizendo, olha, não gaste tempo com quem não quer. E às vezes nós corremos esse risco. Eu tenho aprendido isso, irmãos, a duras penas, com muita dificuldade, eu confesso. Porque quando se tem um dom, por exemplo, o dom de ensinar, isso é terrível. Você quer ensinar, você quer mostrar o caminho a todos, a quem está ali perdido em alguma posição. E um dos pontos de virada na minha vida, irmãos, nesse sentido aqui do verso 6, foi numa situação que eu passei. Eu estava numa roda de conversas e uma pessoa compartilhava uma situação na casa dele. E nesse afã de ensinar, eu fui instruir ou dar um conselho, e quando eu comecei a dar o conselho, eu ouvi da pessoa assim, pastor João, assim no meio de todo mundo, guarde sua sabedoria só para você. Tivesse um buraco, irmãos, eu enfiava. Eu fiquei mudo pelo menos uns 2 dias, né? Fiquei assim, meu Deus, serviu para alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente vai perder tempo, e que bom que aquela pessoa falou comigo assim, que eu ia perder tempo, né? Eu ia compartilhar algo bom com uma pessoa que não queria. E rapidamente ela já falou, guarde isso para você, eu não quero. E olha que eu estava compartilhando um texto da Bíblia. Então aí eu guardei mesmo, falei, não quer mesmo. Não quer a palavra. Então, irmãos, pensa bem comigo aqui. O que Jesus está nos trazendo do verso 1 ao 6 é o seguinte: sabedoria é saber com quem falar, quando falar, como falar e se vale a pena falar. Faz esse teste primeiro, faz essas anotações primeiro. Com quem eu vou falar? Quando eu vou falar? Porque tem gente que às vezes o momento não é o momento de falar também, se você fala ele não recebe. Como eu vou falar com essa pessoa? Vale a pena falar com essa pessoa?
E grava bem, irmãos, nem tudo deve ser dito. Nem tudo. Nem toda admoestação será bem recebida, ainda que precisa ser dito. Nem toda vez que você admoestar alguém, você vai ser bem recebido. E por fim, não é qualquer um que está em condições de ser censurado. É disso que Jesus está dizendo. Então, uma igreja saudável, uma família saudável, não é aquela, irmãos, que não vê erros. É aquela que, onde cada pessoa começa corrigindo a si mesmo. Onde cada um, de forma humilde, sabe ser corrigido e onde cada um avalia o que vale a pena falar. Então, nesse primeiro trecho, Jesus nos chama a atenção para isso. Agora, olha o curioso. Jesus, logo em seguida, vai falar sobre oração. Então, depois dele tratar de conflitos, de relacionamentos, ele nos chama para Deus, para oração. Então, ele está nos dizendo que tudo que ele falou ali depende de Deus em oração. Nós não vamos conseguir viver isso sem oração. Então vem o famoso texto que nós gostamos de lê-lo nas reuniões de oração, pedir, buscar, bater. E veja bem, os verbos, né, eles indicam essa continuidade, continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Relacionamento forte não é o que não tem problema. Toda igreja tem problema, toda família tem problema, todo relacionamento profissional tem problema. O que ele está dizendo é continue pedindo, continue buscando, continue batendo, leve tudo a Deus. Pais, continuem orando por seus filhos, casais, passem a orar juntos, filhos, aprendam a depender de Deus. Existem coisas, irmãos, que é isso que Jesus está nos trazendo de forma mais profunda. Existem situações, já que ele encerrou o verso 6 falando de não entregar esses conselhos a quem não vai ouvir, existem coisas que conversa não resolve. Precisa de oração. Existem coisas, irmãos, que conselho não resolve. Existem coisas que disciplina não resolve. Então, quem resolve? Só Deus. Então, peça, busque, vá atrás, bate. Um só que resolve é Deus, um pai que sabe dar o que é bom. E olha como é que esse texto encaminha. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Aí ele traz para a família. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele está dizendo, olha, vocês são os hipócritas, lá do verso 5. Ele está falando para os mesmos. Vocês que são tão maus, sabem dar boas coisas, olha que esperança maravilhosa. Ele vai dizer assim, eu sou um Pai perfeito. E às vezes, irmãos, nós pedimos algo a Deus, e você já deve ter reparado isso, e Deus não dá. E nós podemos pensar que Deus não ouviu, mas Ele ouviu, Ele apenas escolheu dar algo melhor, ou não te dar o que você está pedindo, da maneira que você está pedindo. Olhando para esse texto, talvez a sua família ou a sua vida de forma pessoal esteja enfrentando alguma crise, alguma frieza, algum conflito, algum afastamento. O que Jesus está dizendo sobre os relacionamentos é: não desista, ore, não pare, continue buscando, não recue, bata nessa porta. Famílias, irmãos, e igrejas, relacionamentos que nós temos, eles permanecem de pé, muito além das traves e argueiros nos olhos, mas só através de oração, quando é dependente de Deus. Nós vamos andar por aí e vezes por outra eu estarei com argueiro, vezes por outra eu estarei com a trave nos meus olhos. E quando você estiver com argueiro, você vai ver a trave no meu olho, você vai poder me ajudar, mas acima de tudo Jesus está dizendo, veja primeiro você, olhe que você tem uma trave. Você não está conseguindo enxergar isso de tão mal sobre sua vida, mas continue orando. Por fim, eu quero encerrar no verso 12, a famosa regra de ouro, que é assim chamado. Verso 12 diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas.
Meus irmãos, que versículo simples e transformador, né? Imagine se isso fosse vivido dentro de casa, dentro da igreja e nos locais de trabalho. Você já consegue imaginar o quanto que isso seria transformador? Tudo quanto quereis que os homens vos façam, ou os outros vos façam, façam também a eles. Falar como você gostaria de ouvir. É fácil fazer isso? É o que o texto está dizendo, essa é a regra de ouro. Jesus está dizendo, tudo que você quer para você, faça com o outro. Falar como você gostaria de ouvir, tratar o outro como você gostaria de ser tratado, perdoar como você gostaria de ser perdoado. Irmãos, isso mudaria tudo. Normalmente nós fazemos o contrário, nós tratamos alguém mal, mas queremos ser bem tratados, nós somos duros, mas queremos compreensão, nós cobramos, mas não oferecemos graça. Geralmente nós somos assim firmes com algumas pessoas, mas nós não gostaríamos que as pessoas fossem tão rígidas conosco, que fosse mais leve. Jesus está nos chamando nesse verso 12, dizendo, olha, coloque-se no lugar do outro. Antes de falar, pense, se fosse comigo, como eu gostaria de ouvir isto? É disso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, antes de agir, faça essa pergunta, se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado? Essa é a questão. E ele encerra o verso 12 dizendo, porque esta é a lei e os profetas. Sabe o que Jesus está fazendo? O mesmo que ele faz quando ele fala sobre o amor a Deus e ao próximo, dizendo que ali se resumem todos os mandamentos, aqui ele faz a mesmíssima coisa, dizendo, olha, toda a vontade de Deus para os relacionamentos está resumido aqui. Quer saber a vontade de Deus para suas relações, inclusive as mais complicadas? Tudo quanto quereis que o outro te faça, faça a ele. Na mesma medida, e olha como que esse texto ele está muito relacionado. Nós sempre pregamos esses textos divididos, porque foi assim apresentado para nós em nossas Bíblias. Mas olha como que está conectado. Lá no início, Jesus falou que à medida que você medir, você será medido. Ele encerra o verso 12 dizendo, olha, da mesma maneira que você quer ser tratado, na mesma medida que você quer ser julgado, da mesma forma que você quer ser avaliado, avalie os outros. Faça exatamente assim. Meus irmãos, um crente maduro, ele não vive de sentimentos, ele vive de decisões baseadas na palavra de Deus. O que Jesus está mostrando aqui para nós, irmãos, é que o reino de Deus começa dentro de casa. Começa nos nossos relacionamentos mais próximos. Seja a sua casa, casa família ou casa igreja. Você precisa viver o reino de Deus ali. Então, alguns ensinos que nós colhemos desse texto. Menos julgamento, mais oração e mais amor prático. Nós precisamos disso. Mas não só isso. Se nós vivermos o que o verso 12 está nos dizendo aqui, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-os vós também a eles, haveria menos brigas. Haveria, irmãos, mais perdão, menos orgulho e mais graça. Certamente haveria mais graça, se nós vivermos o que o verso 12 está nos chamando a viver. É uma ordem de Cristo dizendo, tudo quanto você quer que o outro faça para você, faz a ele também. Na mesma medida, do mesmo jeito, de forma e uma ilustração tão simples, antes de nós aplicarmos esse texto, se você gostaria de ganhar de presente uma camisa boa, de marca, de tal lugar, quando for dar um presente, faça o mesmo. É disso que se trata. Você já deve ter participado de algum amigo oculto, em que você entregou o seu melhor, e de repente você ganhou o pior. Não já? Jesus está dizendo, não haja assim. Aqueles amigos ocultos da época da escola, o amigo chocolate, eu me lembro de alguns, em que tinha que definir que era garoto Nestlé, porque senão alguém ia trazer aquela caixa daquele bom, né?
do pior dos piores, o mais barato, né? Agora não tem nada barato, mas naquela época era bem baratinho, né? Então, irmãos, o que você quer receber dos outros? Aqui mesmo. Você quer ser cumprimentado, né? Tem muita gente que fala assim, não me cumprimentaram. Jesus está dizendo, você quer que as pessoas façam isso com você? Você quer um bom dia? Dê um bom dia. Você quer um abraço? Dê um abraço. Você quer ser visto assim, tudo, né? Note as pessoas também. Perceba que elas estão aqui, perto de você, né? Faça o bem para eles. Você quer que alguém te convide para almoçar na casa dele, né? Nossa, eu estou aqui, ninguém me convida para almoçar. Convide alguém também. Passe a fazer isso. Não fique esperando só o churrasco do outro. Faça um churrasco para os outros também. Isso, irmãos, em coisas simples vão nos levar a coisas grandes. Como esse texto se aplica à nossa vida? 3 decisões práticas. Primeiro, decida a partir de hoje parar de julgar e comece a examinar a sua própria vida. Antes de qualquer decisão, olhando para a vida do outro, se está certo ou se está errado, se essa pessoa está fazendo certo ou errado, avalia de forma assim minuciosa a sua vida. Aí vai uma pergunta para nós, prática também. Quem você precisa parar de criticar a partir de hoje? Avalie a sua vida primeiro e depois você vai avaliar a vida dos outros. Segunda decisão prática, decida restaurar, irmãos, o altar da oração na sua vida. Talvez os relacionamentos e esse espírito crítico de julgamento, ele é tão presente na sua vida, porque você tem orado pouco demais. Você não tem pedido, não tem buscado e não tem batido, e você não está avaliando que, mesmo sendo mal, nós damos boas coisas aos nossos filhos, nosso Pai Celeste nos dá coisas maravilhosas, então decida restaurar. Uma pergunta prática, qual foi a última vez que vocês oraram juntos, lá na sua casa, marido e mulher? Os namorados, né? Eu estou com o pessoal na classe aí de noivos, a gente tem perguntado isso, vocês têm orado juntos com que frequência? Porque se vocês não oram no namoro, não vai orar no casamento, é o natural. Então, com que frequência você tem orado junto com sua família? Terceiro, decida praticar a regra de ouro de forma intencional. Aí esse desafio aqui é terrível. Hoje ainda. Está acabando o dia, né? Mas hoje ainda. Faça algo por alguém. Aí eu vou deixar essa um pouco mais leve. Por alguém da sua casa, como você gostaria que fizessem por você. Pastor, eu moro sozinho, então você tem que fazer no tempo da comunhão aqui hoje mesmo. Mas quem vai com alguém para casa, faça algo por alguém da sua casa, como você gostaria que fizesse por você. E olha, se você receber uma bênção hoje, homem, mulher, principalmente os casados aí, não assusta e fala assim, por que disso não? Não seja bobo, né? A pessoa foi desafiada, quer fazer, né? Não fica cobrando a pessoa porque está fazendo algo bom. Talvez, irmãos, a nossa igreja, a nossa família, não esteja em certos setores do jeito que nós gostaríamos. Mas o evangelho, irmãos, ele não começa mudando o outro, ele começa mudando cada um de nós. É disso que Jesus está dizendo. E quando o coração muda, Deus começa a transformar tudo. Toda a casa, todos os nossos relacionamentos.